1.899. Roupeiro 3 portas deslizantes de 1.599 por 1.299. E smartphone LG K10 com TV de 999 por 899. Só aqui tem caminhonete premiada. Móveis Simonetti, para juntar a família. Sol nascente. Senhor Ralph Martinez Freitas. Ralph é preso, acusado de um crime que não cometeu. Preso por quê, doutor? O senhor é suspeito do assassinato do senhor Masao Watanabe. E não vai ser fácil para ele provar a inocência. Eu só tô querendo te dizer que eu não tenho nada a ver com essa caminhada, tá ligado? Curioso é que as provas apontam justamente o contrário. Que prova? Prova do quê? Reconhece, são seus. Amanhã. A Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo faz parte do seu dia a dia. Ela fiscaliza a eficiência e a qualidade dos serviços prestados por empresas de abastecimento de água e esgotamento sanitário, gás natural e infraestrutura viária, além de desenvolver estudos na área de energia. E esse trabalho cria um ambiente favorável para novos investimentos. Sabe o que isso significa? Mais desenvolvimento e uma vida melhor para os capixabas. Pro verão, eu autorizei a aumentar o desconto. Segunda, no feirão de Natal Ricardo Eletro, com R$300 de desconto. Lavador Electrolux 15 quilos, 1.499. Refrigerador Brastemp Duplex Frost, 2.699. Tudo em até 10 vezes sem juros, com R$200 de desconto. LG K10 câmera de 13, 899. Smartphone Alcatel 24 GB, 599. Tudo em até 10 vezes sem juros. Natal Ricardo Eletro, é preço pra tudo. É hoje, em Turim, na Itália, as lições de um dos episódios mais tristes do futebol mundial. É agora. As investigações indicam que o piloto do avião da Lamia vinha correndo riscos já há algum tempo. Quando começaram a surgir as notícias sobre as causas do acidente com o voo da Chapecoense na última terça-feira, o Brasil inteiro se perguntou: como pode um avião cair por falta de combustível? Ao longo da semana, a resposta foi ficando cada vez mais clara. Nenhum sinal de fogo, nenhuma explosão. Com esse cenário somado às últimas mensagens do piloto, desde as primeiras horas do acidente já se especulava a falta de combustível. As investigações foram revelando que o avião da Lamia era comandado por um piloto que costumava se arriscar em suas viagens pela América do Sul. O avião da empresa boliviana era sempre fretado por times de futebol da Colômbia, da Bolívia, da Argentina. A seleção de Lionel Messi voou nessa aeronave para o último jogo contra o Brasil em Belo Horizonte mês passado. Os jogadores reclamaram do desconforto e do barulho. Teriam pedido para não voar mais pela Lamia. Surgiram denúncias de que o avião com a seleção argentina teria pousado com combustível suficiente para apenas mais 15 minutos de voo. Esse mesmo avião conduziu a seleção boliviana para o jogo contra o Brasil em Natal, em outubro passado. Pousou em Brasília para abastecer, mas sem avisar a torre. Com a Chapecoense, o piloto mais uma vez voou no limite do combustível. Durante os 7 minutos de conversas com a torre, o piloto Miguel Quiroga não informa que está prestes a sofrer uma pane seca. Na gravação, o piloto diz genericamente: solicitamos prioridade para aproximação. Estamos com um problema de combustível. Pede repetidas vezes para pousar, mas sem declarar a emergência. Lima Mike 2933 solicita permissão para aproximação. Preciso descer imediatamente. Lima Mike 2933. Quando a torre desvia o curso de outro avião que se preparava para pousar e dá coordenadas para a aeronave da Lamia, o piloto diz que já está em descida. Já estamos iniciando a descida e precisamos do localizador. Apenas instantes antes da queda, ele informa a real gravidade do problema. Senhorita, voo Lima Mike 2933 está em falha total, elétrica total, sem combustível. E se desespera.
O diretor de segurança aérea da Colômbia, Fred Bonilla, explicou que o piloto demorou muito a informar a torre de controle que estava com tanque seco, talvez por medo de punição. A comissão que investiga as causas do acidente é formada por colombianos, bolivianos e uma equipe técnica da empresa britânica fabricante da Lamia. Os técnicos vieram a Medellín para ajudar a abrir as caixas pretas, o que deve acontecer no próximo sábado. Os depoimentos de 2 dos sobreviventes, a comissária Jimena Soares e o técnico da aeronave, Erwin Tumiri, já foram colhidos e dão detalhes dos momentos que antecederam a queda do avião. Eles contaram às autoridades, por exemplo, que as luzes se apagaram e que não receberam nenhum alerta do piloto sobre a emergência no voo. As investigações revelaram que a negligência do piloto Miguel Quiroga começou quando ele ainda estava no chão em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia. Segundo o jornal colombiano El Tempo, especialistas americanos que colaboram com a investigação informaram que uma parada técnica para reabastecer o avião da Lamia antes de chegar aqui ao aeroporto de Medellín teria custado apenas $5 mil, ou cerca de R$17 mil. A funcionária do aeroporto de Santa Cruz, Célia Monastério, pode virar ré. Ela questionou a quantidade de combustível apresentada no plano de voo da Lamia, mas não impediu o avião de decolar. O presidente Evo Morales pediu a abertura de um inquérito sobre a Lamia. Ele reconheceu que o diretor-geral da empresa, Gustavo Vargas Gamboa, foi piloto da presidência boliviana. Nessas fotos, Evo aparece sorrindo ao lado dele apenas 13 dias antes do acidente com a delegação da Chapecoense. O piloto do avião da Lamia, o boliviano Miguel Quiroga, de 36 anos, morava havia 3 anos no Acre. O enterro dele aconteceu ontem em Cobija, cidade na fronteira entre a Bolívia e o Brasil. Ao Fantástico, a viúva do piloto disse que o marido nunca colocaria a vida de outras pessoas em risco. A cidade boliviana de Cobija, pertinho da fronteira com o Brasil, passou a fazer parte das investigações da tragédia com o voo da Chapecoense nos últimos dias. Segundo os especialistas, o aeroporto daqui poderia ter sido usado para reabastecer o avião que caiu na Colômbia. No momento, a área passa por reformas, mas segundo o chefe da administração, a pista pode operar durante a noite, desde que seja feito um pedido para isso. Atendemos vuelo noturno. Cobija também era a cidade natal do comandante do avião da Lamia, o piloto boliviano Miguel Quiroga, que morreu no acidente. Ele era também um dos donos da empresa. Na tarde de sexta-feira, o aeroporto ficou cheio para receber o corpo. Amigos e parentes vestiam camisetas com a foto de Miguel Quiroga. É uma dor tão grande. Eu não posso acreditar que ele não está mais entre a gente. Quando o caixão foi retirado, honras militares. Do aeroporto, saiu um cortejo pela cidade. O velório foi aqui na casa dos pais do piloto, em Cobija, na Bolívia. Do lado de fora foram montadas essas tendas para abrigar as pessoas. A todo momento, amigos e parentes defendiam Miguel Quiroga. Um homem muito preparado. Era uma pessoa muito alegre. A irmã conta que a família está recebendo ameaças pelas redes sociais. É muito triste ver também como as pessoas podem se expressar de uma pessoa que já não está. Miguel morava no Acre desde 2013, aqui na pequena cidade de Epitaciolândia. Ele veio acompanhar o sogro, um ex-senador que fazia oposição ao governo de Evo Morales e se refugiou no Brasil. Esta é a casa onde ele morava. Roger Molina hoje mora em Brasília, mas quando soube do acidente, veio a Epitaciolândia para apoiar a filha e os netos. Ele fala que Miguel era um piloto muito experiente. Tinha uma ampla experiência. Montou a empresa Lamia com outros ex-militares bolivianos e, segundo o sogro, não tinha comprado os aviões. As aeronaves eram alugadas de um empresário venezuelano e o pagamento era feito com um rateio dos voos fretados. São aviões de primeira. O ex-senador conta que Miguel conhecia muitas pessoas do meio esportivo e, por isso, conseguiu em pouco tempo a clientela de grandes times e seleções nacionais.
E eles tinham a vantagem. Eles tinham uma vantagem sobre as grandes empresas, que era a possibilidade de personalizar o avião. Eles procuraram um espaço na aviação que não estava coberto. Era uma empresa pequena, mas que prestava um serviço totalmente diferente. Pela grandes empresas. Muito abalada, a viúva do piloto falou com a nossa equipe. Ela diz que Miguel Quiroga adorava voar, sempre foi muito dedicado e responsável. A cada 6 meses, fazia cursos de capacitação. Ele estava muito bem preparado para operar essa aeronave. Estava bem capacitado. Meu marido levava a aviação muito a sério. Voar era a paixão dele. Eu entendo o horror de todos. Eu também perdi meu marido, eu também tenho filhos. Eu também tenho filhos. Meu marido nunca. Eu entendo a dor de todas as pessoas, mas meu marido nunca colocaria por vontade própria a vida de ninguém em risco. Nunca. Ela diz ter certeza de que Miguel fez tudo o que era possível para evitar a tragédia. Meu marido era um homem responsável, que amava o que fazia. Ele não era uma pessoa má, ele não é um assassino. Ele não é um assassino. 4 pessoas morreram na queda de um helicóptero hoje à tarde na região metropolitana de São Paulo. As imagens de um cinegrafista amador mostram aí o local onde o helicóptero caiu, em São Lourenço da Serra, perto da rodovia Regis Bittencourt. As primeiras informações são de que estava a bordo uma mulher indo para o casamento, já vestida de noiva. Também morreram o irmão dela, o piloto, e a fotógrafa que iria registrar a festa. Nos Estados Unidos, uma festa de música eletrônica terminou em tragédia neste fim de semana. 30 corpos já foram encontrados depois de um incêndio que começou na noite de sexta-feira num armazém em Oakland, na Califórnia. E o número de mortos pode subir porque muitas pessoas continuam desaparecidas. Segundo as autoridades, o prédio estava em situação irregular e não tinha proteção contra incêndio. Além disso, no local só havia um único ponto de entrada e de saída, no 2º andar, onde os bombeiros encontraram os corpos. Vamos falar de Enem agora. Mais de 160 mil estudantes realizaram neste fim de semana as provas do Enem que tinham sido adiadas por causa das ocupações das escolas. Agora à noite, o Ministério da Educação anunciou que vai fazer uma consulta pública para melhorar as regras do exame. A fiscal de Goiânia deu apoio para quem estava no limite. Nem corre! Nem vem mal! Em Curitiba, Sidney tentou, mas caiu poucos metros antes do portão. Se machucou e ficou sem fazer a prova. Eu fui parar e caiu. Meu Deus do céu. Eu tô nervoso. Milhares de candidatos fizeram o Enem nesse fim de semana. O exame, que para eles também seria em novembro, foi adiado por causa da ocupação de escolas. O seu Altino, que mora em Jataí, no interior de Goiás, chegou cedo. Mas dessa vez agora acho que estou preparado, né? Fiz cursinho e... A redação, muitas vezes o bicho-papão do Enem, agradou os candidatos. A redação estava... A proposta estava massa, racismo. Eu fui bem. Eu achei um bom tema, que eles usaram o tema sobre religião na última, e nesse agora falam sobre o racismo, preconceito. A maior parte dos candidatos fez o Enem no mês passado. No dia 6, o 2º dia de provas, o Fantástico denunciou um esquema criminoso de transmissão das respostas por um ponto eletrônico. No domingo seguinte, nova denúncia. Bandidos teriam conseguido todas as respostas da prova azul de Ciências da Natureza. As investigações continuam, mas um relatório da Polícia Federal já concluiu que houve vazamento para pelo menos 2 candidatos. O ministro da Educação disse hoje que 70 candidatos suspeitos nem apareceram para fazer as provas neste fim de semana. Mendonça Filho afirmou que não há chance de cancelamento do Enem por causa do vazamento, que ele considerou um fato isolado. A gente, por conta de poucas pessoas, de algumas dezenas de pessoas ou algumas poucas pessoas, a gente não vai prejudicar a grande maioria que fez o exame estudando e se preparando para ele. Terminou hoje em São Paulo o maior evento de cultura nerd do planeta, a Comic Con. E quem marcou presença, claro, foram os fãs da saga mais famosa do cinema. Ainda mais quando tem filme novo, prestes a estrear.
há muito, muito tempo, numa galáxia muito distante. Esta é a história de um menino como muitos outros mundo afora. Um menino que se apaixonou por uma aventura espacial. Uma saga do bem contra o mal. Uma das séries de filmes mais famosas da história do cinema, Star Wars, Guerra nas Estrelas. O menino cresceu, virou um craque em efeitos especiais. Dirigiu seus próprios filmes. E há 2 anos recebeu um convite que parecia impossível, estar à frente de um dos filmes de Star Wars. Achei que eu não estava à altura, diz o diretor Gareth Edwards. É um terreno sagrado. Quando me chamaram, eu pensei, não posso fazer isso, está errado, sou um fã. Mas isso durou uns 3 segundos. E aí foi, sim, quero fazer esse filme. Respondi que sim, freneticamente. A trama de Rogue One, uma história de Star Wars, se passa pouco antes do primeiro filme da saga, Uma Nova Esperança, lançado em 1977. Em Rogue One, os mocinhos, chamados de rebeldes, tentam roubar os planos da maior arma de destruição do maligno Império Galáctico, a Estrela da Morte. Rogue One. Tal como no último Star Wars, O Despertar da Força, lançado no ano passado, o principal personagem é uma mulher, Jyn Erso, uma garota que é recrutada pelos rebeldes para encontrar o pai dela, o cientista que criou a Estrela da Morte. O papel é da britânica Felicity Jones, indicada ao Oscar de Melhor Atriz no ano passado, pelo filme A Teoria de Tudo. Quando vi o primeiro Star Wars, fiquei completamente encantada com a história. As pessoas se apaixonavam pelos personagens. Meu favorito era o Han Solo. Espero que também se apaixonem por Rogue One. O diretor insistiu em trazer de volta o estilo do primeiro filme, um futurismo bem anos 70. O filme não faz parte da série principal, que vai continuar com o episódio 8 no ano que vem. Dos personagens tradicionais da saga, o único que reaparece é o grande vilão, Darth Vader. Para o jovem ator mexicano Diego Luna, que interpreta o rebelde Cassian, Star Wars tem muitas semelhanças com o nosso mundo. O filme reflete o nosso mundo multirracial. O papel da mulher é completamente diferente do que era no fim dos anos 70, quando a série começou. São heróis de carne e osso. Os rebeldes não têm superpoderes, não são Jedis. São como você e eu. São como tu e como eu, não? Eu vi que você falou recentemente sobre contra, né, o ódio, a discriminação, que é um momento que a gente está vivendo, né? A riqueza da nossa geração está nessa mistura, trazida pela diversidade, neste encontro. Mas há quem tenha medo do novo. Precisamos ajudá-los a perder esse medo. E há que ajudá-los a que perdam esse medo. May the Force be with us. O desespero para tentar salvar a colega de voo, Jimena Soares. Caminhei até a Jimena. Ela estava a 5 metros de mim. Eu estava com a cara no chão. Levantei assustado e corri para soltá-la dos escombros. Uma entrevista exclusiva com o boliviano Ervin Tumiri, um dos 6 sobreviventes da tragédia da Chapecoense. Ainda hoje, aqui no Fantástico. Oferecimento O Boticário. Neste Natal, acredite que tudo é possível. Filho, esses feijões têm o poder de mudar o mundo que conhecemos. Não os perca. E acima de tudo, não deixe molhar. Tela Quente apresenta uma nova versão de um clássico da literatura. A história de João e o Pé de Feijão. De um jeito que você... É hoje, a Colômbia abraça o Brasil. As histórias de solidariedade que comoveram o mundo. É agora. As conclusões de um estudo inédito sobre uma questão de saúde pública.
No fim de novembro, o Papa Francisco autorizou os padres da Igreja Católica a perdoarem mulheres que tenham feito aborto. Na última terça-feira, uma decisão do Supremo Tribunal Federal teve como base o entendimento de que o aborto até o 3º mês de gestação não deve ser considerado crime. O assunto é polêmico. Agora, uma pesquisa inédita revela o perfil da mulher que recorre a esse procedimento. A pergunta é delicada e a resposta dura. Você ou alguém da sua família já fizeram um aborto clandestino? Segundo uma pesquisa que acabou de ser divulgada, provavelmente sim. O que nós podemos afirmar é que até os 40 anos, 1 em cada 5 das mulheres brasileiras já fez pelo menos um aborto. Todas nós conhecemos 5 mulheres de 40 anos. Ela está na sua família, ela está na sua casa, sua mãe, sua irmã, sua tia. A pesquisa ouviu 2.000 mulheres entre 18 e 39 anos nas áreas urbanas do país. E os números são alarmantes. Só no ano passado, 500.000 de brasileiras passaram por um aborto ilegal. O ministro da Saúde não tem dúvida. É um caso grave de saúde pública, nós devemos apoiar essas mulheres. Elas têm histórias parecidas de riscos e de traumas. Não esqueço a data, não esqueço o dia, nada. Foi dia 12 de agosto, há 10 anos atrás. E por que você optou pelo aborto? Eu optei pelo aborto, eu tinha 1 mês e meio de gravidez, tinha esse namorado de 2 anos. Ele falou que o filho não era dele. Ele me levou numa clínica, eu me senti, desculpa até o linguajar, indo para um abatedouro. 2 dias após, eu fui parar no CTI. Eu fiquei entre a vida e a morte. Esta outra mulher não chegou a procurar uma clínica clandestina, mas também correu perigo. Porque eu tinha 16 anos e eu tinha certeza que eu não tinha condições de criar uma criança naquele momento da minha idade. Que método que você usou? Eu usei um medicamento abortivo. Me senti muito mal, muita dor. Tive que ficar internada, pensei que eu fosse morrer. Essas mulheres estão comprando medicamento no mercado clandestino. Segundo a pesquisa, o uso de medicamentos abortivos é o método mais procurado pelas mulheres. Cada vez menos elas procuram as clínicas clandestinas e os serviços de saúde para finalizar o aborto. Nós não sabemos muito bem por quê. Uma hipótese é que o uso dos medicamentos está sendo suficiente para ela abortar em casa. O segundo é que elas possam estar com medo dos médicos e de sofrer uma denúncia policial. Esta semana, a Justiça tomou uma decisão inédita sobre a criminalização do aborto. No julgamento de 5 funcionários de uma clínica clandestina em Duque de Caxias, no estado do Rio, a primeira turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que o aborto até o fim do 3º mês de gravidez não é crime. O ministro Luiz Roberto Barroso justificou a decisão, dizendo que criminalizar o aborto nesses casos é violar os direitos fundamentais da mulher. Este especialista explica que a decisão só vale especificamente para o caso que foi julgado. Não mudou a lei, não tem força de lei. Mesmo assim, ele afirma que a decisão do Supremo deve influenciar outros juízes na hora de julgar casos de aborto. Acaba virando uma certa tendência. Se essa decisão, em outros casos, for levada ao Supremo e se repetir, e se outros ministros do Supremo tomarem a mesma decisão, aí sim haverá uma tendência firmada neste sentido. A coordenadora da pesquisa nos fala de um outro dado curioso. A maioria das mulheres que abortaram em 2015 já tinha filhos. Que leitura a gente faz disso? Nós podemos ler que a mulher que faz aborto, ela não é aquela que nós imaginamos, que é uma menina inconsequente ou uma prostituta. Ela é uma mulher comum, que sabe o que está fazendo. E qual que é o perfil dessa mulher? Ela tem um filho, ela é católico-evangélica. Ela tem que idade? Ela tem o pico da idade reprodutiva no Brasil. Entre 20 e 24 anos é onde se faz mais aborto. Qual é o nível econômico dela? Em todas as classes sociais se aborta igualmente. Diante dessa situação, onde o aborto no Brasil é crime e estamos com um problema de saúde pública, o que deve ser feito de imediato? Nós precisamos falar de saúde sexual e reprodutiva nas escolas, nós precisamos falar de gravidez na adolescência, nós precisamos falar de maior ampliação de métodos nos sistemas de saúde. O SUS dispõe desses tratamentos, desses anticoncepcionais,
e que estão apresentados em várias formas, inclusive em injeções que duram 90 dias de proteção. Prevenir uma gravidez indesejada, um aborto clandestino, é prevenir também culpas e humilhações que muitas mulheres carregam para a vida inteira. O que passa pela sua cabeça? Que sentimento que vem? Um sentimento de culpa. Eu fui parar na clínica psiquiatra. É muito difícil, sabe, Renata, para uma mulher passar por isso. Você depois ser julgada. Eu fui taxada pelos meus irmãos. Vagabunda, piranha, assassina. Na semana que vem, a descriminalização do aborto entrará novamente na pauta do Supremo Tribunal Federal. Dessa vez, será julgada uma ação que pede que gestantes de crianças com microcefalia tenham o direito de interromper a gravidez. Os italianos votaram hoje num referendo sobre mudanças na Constituição do país. O projeto é do primeiro-ministro Matteo Renzi. Entre as propostas está a redução do poder do Senado, que passaria a ter 100 senadores em vez dos atuais 300. A votação acabou virando um teste para o governo de Renzi, que já ameaçou deixar o poder se o não vencer. Olha, agora há pouco o primeiro-ministro da Itália, Matteo Renzi, anunciou a renúncia ao cargo. Foi logo depois da divulgação de uma pesquisa de boca de urna, que indicou que os italianos rejeitaram a proposta de reforma constitucional. A repórter Ilse Scamparini foi a Turim, na Itália, para contar uma história que tem muitas semelhanças com o acidente da Chapecoense. Assim como naquele 4 de maio de 1949, também hoje as brumas envolvem Turim, capital do Piemonte, no noroeste da Itália. Na colina de Superga, que já foi definida como o mais belo panorama da Europa, uma basílica do século XVIII testemunhou o fim trágico de jogadores invencíveis. 500 mil pessoas, o presidente e todos os membros do governo prestariam aos mortos a derradeira homenagem. A Itália inteira ficou de luto. Quase 70 anos antes da tragédia da Chapecoense, o avião que trazia o então melhor time da Europa, conhecido como o Grande Torino, bateu no muro de sustentação desta igreja. Ninguém sobreviveu. A tragédia de Superga é uma emoção que não morre. Os ídolos representavam para Turim a mesma alegria que a Chapecoense levava para Chapecó. Eram quase 5 da tarde quando o trimotor G212 se aproximou de Turim, trazendo 31 passageiros. O piloto tinha desistido de pousar em Milão, não se sabe se pelo mau tempo ou porque os jogadores tinham pressa de voltar para casa. Mas aqui também ventava e chovia. A cidade era coberta por nuvens tão baixas, misturadas à neblina, que não permitiam uma visibilidade acima dos 40 metros. Em meio ao tempo ruim, o piloto fez a curva para a esquerda, supostamente acreditando que a colina estivesse à sua direita, e se preparou para a aterrissagem na pista que ficava perto daqui. Este torcedor diz que é um dever visitar o monumento, trazer um pensamento de conforto e uma recordação a esse grande time italiano. Grande squadra italiana. O presidente do museu, Grande Torino, Domenico Beccaria, afirma que era um time único do ponto de vista esportivo e também humano. Uma exaltação que não diminuiu com os anos. O comentarista e ex-jogador Walter Casagrande defendeu o Torino entre 1991 e 1993. Ajudou o clube a vencer a Copa Itália. Ele viveu de perto o impacto que esta fatalidade provocou. No campo do Filadélfia, que é o campo de treinamento do Torino, tinha pedaços do avião lá. Você chegava para treinar, por exemplo, logo de cara que você entrava, tinha o pneu do avião lá jogado numa sala, tinha uma parte da asa, umas outras partes do avião lá. Toda a trajetória daqueles jovens talentosos está contada aqui, com o rosto de cada um dos mortos. 18 jogadores, 3 dirigentes, 2 treinadores e 3 jornalistas. Uma das coisas mais importantes da minha vida foi ter jogado no Torino. Eu me adaptei àquela história, eu assimilei aquilo lá,
Aquilo lá me dava uma garra enorme para jogar, mais do que eu já tinha. A tragédia de Superga deixou alguns órfãos e um deles vive nesta casa em Turim. O arquiteto aposentado, Franco Ossola, que ainda não tinha nascido quando o acidente aconteceu. A mãe dele estava no começo da gravidez. Mas, por telefone de Lisboa, o pai chegou a ficar sabendo que o filho estava a caminho. O pai dele, o atacante Franco Ossola, foi um mito. E como muitos do Torino, atuava também na seleção italiana, a Azzurra. Distrutta sul campo. Franco conta que o time torinese, quando jogava, dava espetáculo. Os jornalistas não sabiam mais que adjetivos usar. Um deles escreveu que não parecia mais futebol, mas uma coreografia, um balé, uma espécie de entendimento misterioso que ligava os jogadores. Misteriosa que legava tutti questi giocatori fra di loro. O último jogo do time foi um amistoso contra o Benfica, em Portugal. No dia seguinte, quando voltavam de Lisboa, os jogadores perderam a vida. Assim como os colombianos mostraram solidariedade com a tragédia da Chapecoense, milhares de portugueses foram à Embaixada da Itália em Lisboa. E o povo todo, não só do Benfica, mas também todo o povo, foi tudo, é um mar de gente à porta para dar o seu sentimento, os pêsames ao embaixador de Itália. Turim tinha 400 mil habitantes, mas 600 mil vieram para os funerais. As grandes praças da cidade ficaram repletas para a despedida. A dor dos torineses contagiou o mundo. Um drama que, como o de Chapecó, jamais será esquecido. Mazzola, Acigalupo, Aldo e Dino Ballarin, Bongiorni, Ferreira de Jesus, Anderson, Donizete Lucas, Adriano Bull Bittencourt, Cleverson Fernando da Silva, Emerson Fabio Di Domenico. Deve terminar em algumas horas o julgamento de Elise Matsunaga, em São Paulo. Ela confessou ter assassinado e esquartejado o marido Marcos em 2012. Elise responde por homicídio triplamente qualificado. O principal debate durante os 7 dias no tribunal foi se Marcos estava vivo ou morto quando era esquartejado. A defesa sustenta que houve um crime passional. A acusação afirma que tudo foi premeditado, motivado por vingança e interesse financeiro. Bichos maltratados e mortos por dinheiro, vítimas do comércio clandestino de animais no Brasil e no exterior. Durante um mês, o Fantástico acompanhou a caça aos maiores traficantes de animais silvestres do país. Estes aqui são 2 deles. Gente que há muito tempo pratica esse crime impunemente. Uma caixa suspeita acaba de chegar aos Correios do Rio de Janeiro. Agora, vamos ver o que tem. Primeiro aparece uma garrafa PET. Depois a surpresa. Enroladas com gaze e fita adesiva estão 2 iguanas. Não abriu o olhinho. Abriu? Ah, beleza, tá vindo legal. As iguanas saíram de São Paulo para o Rio e mal conseguem se mexer. Agora estamos em Rondônia. Esta caixa também iria para outro estado, pelo correio. Mas nesse caso, ela foi barrada antes de começar a viagem. Lá dentro também tem 2 animais, e dos grandes. Já já a gente mostra quais são e o que poderia acontecer com eles. Da captura na natureza até a venda ilegal. Entra, cara. Durante um mês, o Fantástico investigou o tráfico de animais silvestres, um negócio clandestino que movimenta cerca de 9 bilhões de reais por ano no Brasil. Esqueletos pelo chão, mostrando que os passarinhos morreram aqui e é a parte que as pessoas não veem. Em 7 estados e no Distrito Federal, acompanhamos a caça aos maiores traficantes de animais do Brasil. Estima-se que mais de 90% desses animais vêm a óbito. É muita maldade do ser humano.
Agentes do IBAMA e da Polícia Rodoviária Federal têm uma missão: descobrir se 2 dos maiores traficantes deixaram de cometer crimes. Eles já foram detidos diversas vezes, principalmente por traficar pássaros, alguns ameaçados de extinção. Com Joseildo Manuel da Silva e Valdivino Honório de